uma alegria servir a igreja aqui em Portugal, né? Uma igreja portuguesa, então me sinto muito honrado para poder compartilhar os 5 pães e 2 peixes que Deus nos deu lá no Brasil. Sou pastor numa igreja em Criciúma, Santa Catarina, lá no sul do mundo, no sul do Brasil, e sou pastor lá, estou pastor lá, porque Deus não dá igreja para o pastor, Deus dá pastor para a igreja. A igreja é de Jesus. A igreja tem um dono, e o dono dela é Jesus Cristo Nazareno. Ele morreu por ela, Ele vai vir buscar ela. Ele é o Senhor da igreja. Ainda que temos denominações diferentes, nomes diferentes, a igreja não é uma placa, a igreja não é um nome, uma denominação. A igreja são pessoas lavadas e remidas no sangue do Cordeiro. Então você é a igreja de Jesus, e eu estou aqui hoje reunido com uma parte da igreja de Jesus. Saiba que lá em Criciúma tem uma parte também, e nós temos lá, vamos fazer 12 anos de comunidade, de igreja, né? Como Igreja Abba Pai, e a gente tem vivido algo sobrenatural, muito lindo. O ano passado nós batizamos 1.500 pessoas, esse ano já batizamos 700 pessoas. Deus está fazendo algo, Deus está fazendo algo sobrenatural, não é natural. Eu não consigo convencer ninguém, é o Espírito Santo que tem convencido as pessoas. E pessoas viciadas, drogadas, da prostituição, da feitiçaria, do ateísmo, têm se dobrado ao Espírito Santo de Deus. E Ele é bom, amém? Como foi cantado aqui, Ele é bom, Ele é bom. Sou casado com a Viviane, como falei, tenho 2 filhas. A Vitória, de 22 anos, que casou faz 1 ano e meio, casou com o Marco, um príncipe, um homem de Deus. Sou muito feliz, né, por ter ele como genro. E tenho a Isabela. A Isabela é a mais nova, tem 11 anos. E sou um homem muito rico pela família que Deus me deu. Maior riqueza é aquela que o dinheiro não compra. E se você tem uma família saudável, você é milionário. Se você dorme bem, você é milionário. Se você tem paz de espírito, você é milionário. Se você dorme sem remédios, você está muito rico. A riqueza não compra, o cartão Visa não vale no céu. O que vale no céu é fé, é confiança. Amém? Eu oro para que você possa ser rico naquilo que o dinheiro não compra, e também no que o dinheiro compra. Se Deus puder abençoar você também, que você possa desfrutar do melhor da terra, amém? Mas sem perder a alegria da salvação. Certa vez os discípulos vieram felizes, alegres, pulando, saltitando para Jesus. Senhor, os demônios nos obedecem. A gente dá ordem e os demônios saem. A gente ora, os enfermos são curados. Jesus olhou para eles e falou: eu vi Satanás cair do céu. Alegrai-vos não porque os demônios os submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Nós vamos morar para sempre com Jesus. É a nossa esperança e a nossa alegria. Aqui na terra nós temos dores, temos momentos difíceis, e quem não tem? Quem não perdeu alguém, quem ainda não enfrentou na família um câncer, uma situação difícil, um momento de tristeza, uma porta fechada, uma poda de Deus. Quem nunca enfrentou um não de Deus?
Não são dias difíceis, são dias em que Deus não responde como a gente quer. São dias que Deus não fala, vou fazer o que você pediu. Ele faz diferente, ou não faz. O dia que a mãe pede para Deus curar o filho, e Deus não cura, e Deus leva. O dia que o filho pede para o pai restaurar o casamento, mas um dos dois não quer, e esse casamento se perde. São dias difíceis, dias em que o laudo médico é de espectro autista, e aí o casal não esperava essa notícia. São dores, mas Deus não prometeu que ia ser tudo como a gente espera. Deus prometeu que ia estar conosco no vale da sombra da morte, nos dias bons e nos dias ruins, no dia da porta aberta e no dia da porta fechada. No dia da porta aberta a gente celebra, no dia da porta fechada a gente confia que Deus sabe o que está fazendo. No dia que a porta se abre, a gente canta canções de júbilo. No dia que a porta se fecha, a gente canta canções de lamento. O salmista lamentava. E lamento não é pecado, tem um livro na Bíblia só de lamentação. Lamentar não é pecado, murmurar é pecado. Porque lamentar é dizer, Deus, eu não estou entendendo. Lamentar é dizer, Deus, por quê? Lamentar é dizer, Deus, eu não compreendo os teus caminhos. Eu não consigo enxergar a tua obra, apesar de saber que o Senhor está no controle. Murmurar é dizer, o Senhor não sabe o que faz. O Senhor errou. Isso é murmurar. Então lamente se você tiver que lamentar. Deus não se preocupa com verdadeiras lamentações. Ele prefere um lamentador verdadeiro do que um adorador falso, do que alguém que diz glória a Deus, mas no fundo não quer dizer. Então seja de verdade, né? A Bíblia diz que 2 discípulos de João Batista foram a pedido de João Batista falar com Jesus. João Batista está preso, e os discípulos são chamados por João Batista na cadeia, e João Batista pergunta, vão lá por favor, falar com Jesus, e perguntem para Jesus, se ele é o Messias, ou a gente deve esperar outro. Eu não estou falando de você e de mim, eu estou falando de João Batista. João Batista, ele mexeu na barriga da sua mãe Isabel, quando Maria chegou grávida de Jesus. João Batista ouviu do céu uma voz dizendo, este é o meu filho amado, quando Jesus foi batizado. João Batista sabia, ele preparou o caminho de Jesus. João Batista com certeza presenciou milagres de Jesus. Agora João Batista está preso e está com dúvida. João Batista está preso e com dúvida. Pergunta se ele é o Messias mesmo. O mesmo João que falou, este é o enviado, agora está com dúvida se ele era o enviado. Aí os discípulos de João Batista vão até Jesus. Jesus, pois não, João está perguntando algo. João, pode perguntar. Ele mandou perguntar se o Senhor é o Messias mesmo. Eu não sei você, mas se eu fosse Jesus, eu tirava João Batista do grupo do WhatsApp na hora. Se eu fosse Jesus, eu bloqueava no Instagram. Eu ia dizer, João não pode duvidar. Qualquer um pode duvidar, mas não João. João ouviu a voz do céu. João era cheio de Espírito Santo. João andou comigo. Não, João não. Mas não, essa não foi a resposta de Jesus. A resposta de Jesus foi, avisa João que os cegos vêm. Avisa João que os surdos ouvem. Avisa João que aos pobres é anunciado o Evangelho. Sabe o que Jesus está dizendo? Diz para João ficar tranquilo, tudo que ele profetizou está se cumprindo. Eu sou o Messias. Porque Jesus não tem problema com dúvidas verdadeiras. Ele tem problema com adoração falsa.
Ele tem problema com Judas, que diz assim: esse dinheiro poderia ser vendido e dado aos pobres. Fala bonita, mas não era verdadeiro. Jesus prefere uma mulher chorando, dizendo: eu não estou entendendo porque o Senhor levou meu filho. E Jesus não fica bravo com essa mulher, porque Ele sabe a dor. Deus conhece a dor de perder um filho. Mas quando nós queremos mostrar uma espiritualidade que nós não temos, isso não agrada a Deus. E tem momentos que a gente precisa falar a verdade e abrir o nosso coração. A palavra sincero, ela é uma expressão latina que vem da palavra sincera. Compreende? Sincera? Quando um oleiro fazia um vaso, e o vaso trincava, ele não queria refazer o vaso. Ele pegava uma cera e passava no trinco, na parte rachada do vaso, e ele pintava em cima da cera. Ou seja, um vaso sincero é um vaso sem cera, é um vaso que mostra os seus trincados. Ele não tenta esconder de Deus as suas dores e os seus medos e as suas angústias. E Deus não quer você com cera, até porque diante do sol da justiça toda cera derrete. Não dá para ficar com cera diante do sol da justiça. Quando você chega diante de Deus, a cera derrete e aparecem as rachaduras. E se você for sincero, bem sincero, você vai concordar comigo que você é um grande pecador e Jesus é um grande salvador. Você vai concordar comigo que a graça te alcançou e que se você está aqui hoje de pé, é porque Jesus te sustentou. Porque não somos bons, Ele é bom. Não somos santos como Ele, é Ele que nos santifica. Não somos perfeitos, Ele é perfeito. Não amamos como Ele ama, não perdoamos como Ele perdoa. Eu não sei você, mas eu estou numa busca diária, tentar ser parecido com o meu Jesus, tentar perdoar como Ele, tentar amar como Ele, tentar não julgar como Ele, tentar ser fiel como Ele, até a morte se for preciso, e morte de cruz, e a obediência como Ele foi. Eu estou tentando. A minha oração é que você continue tentando também. Amém? E nesse processo de se tornar parecido com Jesus, nós vamos ter momentos difíceis. E eu acredito que a vida, ela é feita de processos. Repete comigo a palavra processos. Processos são estações da caminhada. Quando você lê, vamos ler juntos. Acho que você pode colocar para nós aqui Mateus capítulo 11, por favor. Mateus capítulo 11. Capítulo 11, versículo 28. Você conhece o texto. Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. 29, por favor. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para as vossas almas, ou para a vossa alma. 30. O meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Esse texto é usado para evangelismo. Muita gente usa para pregar nas ruas. Vinde a mim vós que estáis cansados
vós que estáis drogados, vós que estáis afundados na depressão, no remédio controlado, você que está preso na bebida, vinde a mim. E esse texto é usado nas cruzadas evangelísticas, e está tudo bem, é verdade. Ele é poderoso para tirar a cocaína do sangue. Ele é poderoso para livrar o homem falido e fazer dele homem próspero. Ele é poderoso para tirar uma mulher da prostituição e fazer uma mulher de honra na sua casa. Ele faz da estéril mãe de filhos. Ele é poderoso. Mas esse texto não é texto de evangelismo. Esse texto Jesus está se referindo aos seus discípulos. Então ele está falando para quem já é crente. Pastor, então ele está dizendo para os seus discípulos que eles têm um fardo pesado? Sim, muitos tinham fardos pesados, que não era para carregar. E ele está dizendo: vinde a mim, vós que estáis cansados. Então você pode estar cansado, mesmo estando na igreja. Eu posso estar cansado mesmo sendo pastor. Pastor de 12 mil pessoas, cansa. E daqui a pouco eu estou cuidando mais da obra do que do Deus da obra. Eu estou cuidando mais da obra de Deus e não andando mais com Deus. E daqui a pouco eu estou fazendo o que Jesus mandou fazer, mas não ando mais com Jesus. E ele não disse vinde à igreja, ele disse vinde a mim. Ele não disse vinde à obra, ele falou vinde a mim. Vinde ao ministério de louvor, não, é vinde a mim, ele disse. A obra, a igreja, o ministério de louvor é uma consequência de ir a Jesus. Mas eu tenho que ir a Jesus. Quando eu parar de ir para Jesus, eu canso. Todos nós podemos cansar, porque o fardo da religião também pesa. E você vai concordar comigo que em alguns lugares pesa mais do que o fardo do mundo. Porque você tem que estar 7 dias por semana na igreja, senão Deus não te ama. E aí você não consegue nem cuidar mais da esposa, nem cuidar do seu marido. E aí você está fazendo a obra de Deus, mas Deus não está mais na obra que você está fazendo. Quem está entendendo? Então Jesus falou: vinde a mim. Quando eu vou para Abba Pai, para a igreja Vida, quando tudo bem, eu preciso congregar, mas o fardo cai, não quando eu venho para a religião, quando eu venho para Jesus. É Jesus que tira o fardo. Por isso eu não ofereço a Abba Pai para as pessoas, a igreja que eu sou pastor. Eu ofereço Jesus para as pessoas, porque Ele é poderoso. E Ele falou: vinde a mim. Então o primeiro processo é o vinde a mim. E deixa eu falar uma coisa para você que está aqui visitando a gente, talvez aqui. Você nunca entregou a sua vida para Jesus. Deixa eu te lembrar uma coisa: você só vai ficar livre do fardo, desse vazio que está dentro de você, dessa dor que coloca a depressão, que faz você ficar dependente de remédios e de pessoas. Você vai ser livre desse fardo quando você vir a Jesus. E essa manhã é uma manhã linda para você decidir entregar sua vida para Ele de uma vez por todas, porque o princípio é vir para Ele. Eu era catequista da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu estava totalmente envolvido na Igreja Católica Apostólica Romana. Eu tinha religião. Quando me tornei evangélico, eu não troquei de religião, porque isso não mudaria nada a minha vida. O que mudou a minha vida foi que eu encontrei Jesus no caminho. Jesus mudou a minha história. Então, se você está aqui nessa manhã, o meu convite é o mesmo de Jesus: vinde a mim, não ao Telmo, mas a Cristo. E você vai ver o que Ele pode fazer, porque Ele fez na minha. Tirou a depressão, a vontade de morrer, a prostituição, a loucura da noite, e me trouxe para a luz. Ele me resgatou do reino das trevas e me trouxe para o reino do seu Filho amado. Ele me tirou da boca do inferno e me trouxe para a eternidade. Ele me amou, Ele me encontrou. Eu não encontrei Jesus. Sabia que você não encontrou Jesus? Ninguém encontra Jesus. Jesus não está perdido. É você que estava perdido. Ele encontrou você. Ele nos encontrou.
Então esse primeiro passo é o vinde. Repete comigo, vinde. Você está vindo. Aí você começa a andar com Jesus, mas o convite não para no vinde. Jesus é tão lindo que ele fala: eu quero mais, e eu tenho mais. O que é o mais, Jesus? E ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Então peraí, pastor, não para no vinde. Não, o vinde é o começo. O batismo é o começo. Quando você entrega a vida para Jesus e desce as águas do batismo, é o começo. Porque depois tem uma sequência, que é o quê? Andar com Jesus. Ele fala: aprendei de mim. E ele fala uma expressão: tomai sobre vós o meu jugo. Essa palavra jugo, a versão King James, ela já traduz diferente. Ela usa canga. Eu não sei se canga é uma expressão comum aqui. Canga é uma madeira que coloca sobre os lombos de uma junta de bois, de animais. Sim? Todo mundo tem essa imagem? Ou seja, quando dois animais estão lavrando a terra, trabalhando na terra, carregando uma carroça, né, um arado, eles colocam sobre os dois bois uma madeira. Essa madeira chama jugo. Então Jesus está dizendo assim: você que está com uma canga, eu queria usar, cadê o Diogo? Vem cá, vou te usar de exemplo, tu está famoso hoje. Antes, ele estava com uma canga que não era de Jesus. E a canga que não era de Jesus era a canga da droga, a canga do medo, a canga da depressão, a canga da angústia, a canga da prostituição, a canga da falta de pai, as cangas da vida que o diabo coloca sobre nós. E aí você começa a andar. Como é que você anda com a canga do diabo? Assim, mais ou menos assim. Você está cangado. E o diabo vai para onde? Vai para a noite se drogar. Ele vai junto, porque ele está cangado. Não tem como soltar. E o fardo é pesado. E a canga machuca. E a cocaína do sangue destrói. E o medo é uma angústia. E o medo de ser pai atormenta. Tudo isso vai pesando. Aí Jesus fala: vinde a mim, vós que estáis cangados com o diabo, vós que estáis cansados, joga fora isso. Isaías vai dizer: a minha unção despedaça o jugo, a minha unção quebra a canga do diabo. Eu vim desfazer as obras do diabo. E Jesus quebra essa canga. Só que agora Jesus não fala: segue a tua vida, eu te libertei. Não, agora pega a minha canga, agora anda comigo. Agora eu vou te ensinar a como tratar a sua esposa. Agora eu vou te ensinar a como ser um bom pai. Agora eu vou te ensinar a como ser um bom marido. Eu vou te ensinar a ser um melhor filho. Eu vou te ensinar. Aprende de mim porque eu sou manso. Aprende de mim porque eu sou humilde. Sabe aquela soberba que você tinha? Não cabe mais. Agora você tem que ser como Jesus. Sabe aquela arrogância de você se achar que é melhor que os outros, de pisar em quem passou perto de você? Agora você vai dar a mão em quem não ajudou você. Agora você está ficando parecido comigo. Aí agora você entrava no computador e via pornografia. Só que agora você está com Jesus. E aí você acessa lá, Jesus está do lado. O que é isso aí? Ah, Jesus, é isso aqui, eu via. Não, você não vê mais. Porque agora você é parecido comigo. Porque agora o Espírito Santo habita em você. E agora você vai ser santo como eu sou santo. E agora você vai honrar a sua esposa. Agora mudou a sua história. Jesus, mas aqui eu só nego imposto. Aqui tem tigrinho e betes, essas coisas de jogos esportivos, tem também? No Brasil é tigrinho. Aqui também tem o tigrinho, não, né? BetClick. Pronto, BetClick. Pastor, eu sou viciado em BetClick.
O meu dinheiro está indo tudo aqui nessa desgraça. É um vício, é pecado. Posso ouvir um amém ou não? É um vício. Lá no Brasil está destruindo famílias. Pastor, Jesus, eu vou jogar aqui. Não, não vai mais. Por quê? Porque agora você está aprendendo comigo que sou manso e humilde. Você está cangado comigo. E agora você vai trabalhar honestamente e eu vou prosperar a sua vida. Agora você vai ser um homem generoso e eu vou prosperar a tua vida. Agora você vai ser um homem fiel no que é de Deus e eu vou prosperar a sua vida. Agora eu vou mudar a sua história. E o Diogo está andando com Jesus. Até quando? Até Jesus voltar. O Espírito Santo está com ele até Jesus voltar. E daqui a 1 ano o Diogo não é o mesmo, porque ele está andando com Jesus. Daqui a 2 anos o Diogo não é o mesmo, ele está andando com Jesus. E ele está sendo transformado de glória em glória. Obrigado, queridos. Essa canga me leva ao processo. E o que é o processo, pastor? O processo é o tempo entre a semente e a flor. O processo é o tempo entre a profecia e o cumprimento da profecia. O processo é quando Deus diz: vou te usar, vou te levar para as nações. Mas você não tem um euro no bolso, você não casou ainda, você ainda não tem filhos, você tem promessas de Deus e não se cumpriram ainda. Esse processo até o cumprimento é a parte mais difícil para o cristão. Por quê, pastor? Porque nós temos dificuldade de permanecer. A palavra que os cristãos precisam mais hoje no mundo aprender é permanecer. Porque não é difícil começar, difícil é permanecer. Eu tenho certeza que você conhece alguém que já se batizou e começou, mas não está mais entre nós, porque não permaneceu. Continuar crendo, mesmo quando as coisas não são favoráveis, nos processos difíceis da vida. Quando você entende que existe um processo e você precisa continuar crendo, você não vai ser compreendido muitas vezes. A lagarta disse: eu vou voar um dia. Só a borboleta não riu. Todos riram, porque a borboleta não riu porque ela já passou pelo processo. A borboleta era uma lagarta um dia. Quem entende isso? O processo, só quem viveu entende quem está vivendo. Só uma mãe que perdeu um filho entende o processo da outra que perdeu. Só alguém que já fechou uma igreja entende o processo de alguém que fechou uma igreja. Só alguém que foi criticado, injuriado e atacado na internet entende outra pessoa que está vivendo um processo difícil. O processo vai ser pessoal. É você e Jesus com a canga, e você está aprendendo com ele. José recebeu uma profecia, e na profecia era linda: os seus irmãos como feixe de trigo vão se dobrar para você, José. A lua e o sol, representando o pai e a mãe, vão se dobrar para você, José. José, você vai ser o 02 do Egito. Sabe o Elon Musk? Vai ser seu empregado. José, você vai ser o cara. Uau! Quando? Não posso contar tudo, porque se eu contar o processo, José, você desiste. Se eu contar para você que os seus irmãos vão te bater, José, você desiste. Se eu te contar que os teus irmãos vão te vender, José, você desiste. Se eu contar que você vai ser preso injustamente, José, você desiste. Vão te acusar de assédio sexual, vão te linchar na internet, vão te cancelar. José, você vai ser preso, você nunca mais vai ver a sua mãe, José. Ela vai morrer enquanto você está preso. José, se eu te contar o processo, você desiste. Quem quer as promessas de Deus?
tem um processo. José chegou onde Deus falou que ia chegar, porque Deus não mente. Mas o processo, por vezes, nos prova. E eu vou dizer uma coisa para você, escute. Se Deus tem palavras sobre pessoas aqui, sobre nós, que um dia estaremos em lugares altos, de relevância, relevância espiritual, relevância financeira, relevância política, não interessa o lugar alto que Deus quer colocar você, Ele vai trabalhar você, para que você chegue lá, com o coração humilde e manso. Por isso que a canga com Jesus é fundamental, porque se você chegar lá, com o coração arrogante e soberbo, lá no Brasil tem uma música que o pessoal canta que eu não gosto, chama Sabor de Mel, não sei se aqui no Portugal vocês conhecem, e a música diz: quem te viu passar na prova, e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. O nome disso é vingança. Só que se você, José, não passar pelo processo, quando você for grande, você vai cantar isso para as pessoas. Você me viu passar na prova e não me ajudou, agora eu estou na bênção, você vai se arrepender. Só que José, quando chegou onde chegou, e os seus irmãos que venderam se aproximaram dele, ele não cantou: quem te viu passar na prova e não te ajudou. Ele disse: eu vou tratar vocês com bondade, porque foi Deus que me trouxe até aqui, não foi vocês que me trouxeram até aqui. Quando você entende que quem está conduzindo você no processo é Ele, as pessoas são coadjuvantes, não são principais. Então não é, ninguém te traiu, Deus está conduzindo você. E essa traição está provando o seu coração, se você vai conseguir orar por aquele que te traiu ou não. Porque aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus está na cruz. Aonde? Na cruz. E da cruz ele ora pelos seus algozes, ora por aqueles que o pregaram. Nós andamos com Jesus na canga, para quando a gente for pregado, seja na cruz ou na internet, nós orarmos por aqueles que nos pregaram. O processo vai nos lapidando, vai nos trabalhando, vai nos mostrando que nós não somos bons, de que Ele é bom. Jesus disse: vocês farão as obras que eu faço, e obras maiores ainda farão. Amém? Jesus disse: se o mestre passou, vocês também passarão. Então deixa eu te lembrar, Jesus teve Judas Iscariotes, você também vai ter. Só um amém. Agora ninguém diz amém, né? Não. Mas é impossível você caminhar o mesmo caminho do mestre sem ter o seu Judas. Então você vai ter também Pedro. Ah, mas Pedro é bom. Claro, é bom. Estou contigo. Na hora H, cadê Pedro? Negou 3 vezes. Então, pessoas que dizem que são amigas vão negar você. Pastor, você está me amaldiçoando? Não, não estou amaldiçoando. Eu estou lembrando que o processo com Jesus vai trazer momentos que vai lapidar o diamante, vai lapidar você para ficar parecido com Jesus. Quando a gente entende isso é melhor, porque sabendo do que vai acontecer, nós resistimos com mais força. Davi foi ungido rei de Israel, com quantos anos? 15, 16 anos, um pouco mais, um pouco menos. Se a teologia aqui for diferente, depois o pastor muda. Davi foi ungido adolescente, mas assumiu o trono com 30 anos de idade. Tem um processo aí de 17 anos, 15 anos.
da unção ao trono, 17 anos. Nesse processo aqui, ele enfrentou Saul, que tentou matá-lo, que amava num dia, odiava no outro. Saul era bipolar. Saul era crente num dia, endemoniado no outro. Saul não era bem da cabeça. E Davi teve que enfrentar, nesse processo, acusações, abandonos, traição de filho. Não foi fácil. Até se tornar rei, não foi fácil. Então, entre a unção, e se você foi ungido por Deus para viver algo, prepare. Você vai ter Saul, Abinadab, Joabe. Vai passar gente por você, gente que vai lapidar você, vai raspar você, vai afiar você, para você ficar parecido com Jesus. Porque não esqueça, você está cangado agora. Vinde a mim e aprendei de mim. Então a gente está no processo de aprender, de se tornar parecido com Jesus. Nesse processo, nós somos filhos, somos herdeiros, mas a herança vem com a maturidade. Eu tenho uma filha de 11 anos. 11 anos. O carro que eu tenho, você concorda comigo que o carro que eu tenho é dela? Sim ou não? Por herança. É ou não é? Por herança, tudo que eu tenho é de quem? Das minhas filhas. Então, mas você concorda que a minha filha de 11 anos não pode dirigir um automóvel? Por quê? Porque não tem idade para isso. Deus tem chaves para te entregar, mas enquanto você não amadurecer, Ele não vai entregar. A maturidade é o que te dá acesso. Eu sou filho, uau, eu sou herdeiro. Como é que eu faço para usufruir da herança? Amadurece. E como que eu amadureço? Processo. Respeitando os processos. Quando eu não respeito processos, eu fico fraco. Você conhece, eu não sei se aqui na cultura tem muito, no Brasil tem muito, pinto de granja, frango criado pelo atacado, criado em estufa, tudo 15 mil, aviário, frango de aviário, fechou? São 15 mil pintos. Quem já foi, quem já viu um? Tudo igualzinho, né? Branquinho, tudo a cabeça amarelinha, tudo igualzinho assim. 28 dias do ovo à sua panela. 28 dias, o ovo, o pinto, o pintinho, até se tornar um frango e vir para. Só que ele come ração com hormônio. Ele recebe injeção de hormônio. Ele não respeita processo. Repete comigo, não respeita processo. Aquele frango ali, quando você põe na panela, se você botar numa panela de pressão, numa panela, 20 minutos até o osso some, esfarela tudo, não é verdade? A qualidade é boa ou ruim? Ruim. Agora você vai lá na roça, no sítio, na fazenda da avó, lá do avô, da avó, da tia, lá os pintos que nascem no meio do mato, a galinha aparece, né? Nem sabe como, vem a galinha com 30 pintos, tudo diferente, um preto, um branco, um cabeça sem pelo, carijó, tudo diferente. A galinha, ela começa a ciscar, pega uma minhoca, e põe dentro da boca do pinto. Ai, minhoca. E pega um inseto e põe e alimenta. Chove, faz frio, faz calor. Leva 6 meses para um pinto ficar adulto. Quanto tempo? A qualidade é outra, sim ou não?
Quando você não respeita o processo, você é um crente sem qualidade. Quando você pula processo e quer crescer de forma desrespeitando os tempos de Deus, nós não somos maduros. Deus não consegue entregar nada na nossa mão. A gente morre fácil. Um amigo meu foi numa granja, num aviário. Ele foi com um Monza, carro. Tem Monza aqui? Da Chevrolet, da Opel. Monza. O Enzo, os mais novos não sabem o que é Monza. Monza é um carro antigo. E ele foi com o Monza com a descarga aberta, ali o motor aberto, um barulhento. E ele chegou com aquele Monza lá, o cara de dentro do aviário saiu gritando: desliga, desliga. O que foi? Os pintos, eles morrem de susto. Pá! Morre de susto. Você acredita? É verdade, morre de susto. Aí ele entrou e viu no aviário um ventilador assim, ventilador. Aí ele olhou aquele ventilador: o que é aquilo ali? Aí ele falou: é para os pintos. Tá, mas para quê? Porque quando faz muito calor, eles morrem. Aí tinha um monte de luz, bem baixinho, um monte de luz assim, tudo baixinho. Aí ele falou: o que é essa luz? É para os pintos. Mas por quê? É porque quando faz muito frio, ele morre também. Aí pasmem, tinha um teclado tocando assim, ó. Não, teclado não, estou brincando. Mas tinha um rádio. Tinha um radinho com uma música tocando. Uma música assim, tipo ópera, tipo assim, afundinho assim, ó. Assim. Aí ele perguntou: por que a música? Para os pintos. Aí ele falou: não, música não. Sim, música, porque eles morrem de estresse. Aí ele começou a pensar na igreja que ele congregava. Quando faz frio, não vai no culto. Quando faz calor, não vai no culto. Se não canta a música que gosta, vai embora da igreja. Pinto de granja, pinto. Pá, qualquer coisa morre. Qualquer coisa não está brabo com o irmão. Qualquer coisa não vem na igreja. Agora ele lembrou da avó dele lá, que a galinha se escava, o pinto vinha para um lado, para o outro. Aquele pinto ia crescendo, comendo minhoca e apanhando, sendo lapidado por Deus. Mas o diabo vem, assusta. Pode fazer frio, pode fazer calor, não interessa a música. Ele é um adorador, ele não morre. Quem respeita processo não morre. Porque no processo Deus te trabalha. Sabe por que Deus permitiu que o líder de louvor te tirasse daqui? Porque Deus está trabalhando com você. Não tem nada a ver com o líder de louvor, tem a ver com você. Entende o processo de Deus. Não é o diabo, quem conduz você é Deus. A sua luta não é contra pessoas. Deus que está conduzindo você no processo. Deus quer baixar o seu orgulho. Não sei se eu venho mais pregar aqui depois, né? Vou ficar bravo comigo. Não fica bravo comigo, por favor. Antes de Jesus usar você como Ele quer, Ele vai certificar de que você está no processo nas mãos dEle, maduro o bastante para estar onde Deus quer que você esteja. Senão você vai roubar a glória de Deus. Você vai dizer: eu cheguei até aqui porque eu sou bom. Mas se você for humilde o bastante como Ele, você vai dizer: eu cheguei aqui porque Jesus me trouxe até aqui. Como José falou para os seus irmãos: não foi vocês, foi Deus. Até as dores foi Deus. Não espere um milagre naquilo que precisa um processo. Não espere um milagre
naquilo que precisa de um processo. Ressuscitar Lázaro foi um milagre, desatá-lo foi um processo. Lázaro saiu. Quem viu The Chosen? Lázaro saindo do túmulo. Tudo bem. Aí Jesus poderia fazer assim, ó. Jesus não fez. Ele ressuscita. Mas tirar a faixa, a atadura, é um processo. Quem está entendendo o que o senhor está falando? Ressuscitar Lázaro é com Jesus, desatar é conosco. Tem coisa que Deus não vai terceirizar. Não terceirize o seu filho para o kids da igreja. Ele é seu filho. A atadura é você que tira. Colocar um filho no ventre é milagre de Deus. Ensiná-lo no caminho do Senhor é atadura. É sua, é você, é meu. Não é difícil expulsar demônio. Difícil é arrancar o orgulho de dentro da gente. Não é difícil ver o cisco no olho do outro. Difícil é enxergar a trave no nosso. Não é difícil sair do Egito. Difícil é tirar o Egito de dentro da gente. Não é difícil ser salvo. É pela fé e pela graça. Difícil é permanecer liberto. O sim nos alegra. O sim de Deus nos alegra. O não nos ensina. Mas o espera nos amadurece. Às vezes Deus fala sim. Deus fala não. E Deus fala espera. Espera nem deixa triste nem feliz. Deixa a gente atento. Esperando. E tem muita gente aqui essa manhã que recebeu um espera de Deus. Espera. Mas você não desistiu. Você continua crendo. Você continua sendo fiel a Ele. Você continua amando Jesus. Você não saiu da canga. Você continua sendo trabalhado por Ele. Você continua sendo lapidado por Ele. Ele não errou. Você continua. João, Evangelho de João, capítulo 15, vai dizer 12 vezes a palavra permanecer. Aquele que permanece, frutifica. Não é o que faz muito, é o que permanece. O segredo não é fazer muita força, é permanecer. Você já viu um galho de... quem já viu uma goiabeira? Um pé de goiaba. A goiabeira, a expressão, é mesmo a expressão goiaba aqui? A fruta é o mesmo nome? Goiaba. Quem já viu um pé de goiaba? Você já viu um galho fazendo força para dar goiaba? Observa, para ver, sai daqui depois. Chega em casa, algum lugar, fica olhando assim, ó, para ver se o galho está assim, ó. Não, ele está. Qual o trabalho do galho? Permanecer no tronco. Aquele que permanece em mim dá fruto. Qual o seu trabalho? Permanecer com Jesus. Continuar com Ele na canga. Quem recebe essa palavra? E nesses processos eu tenho meio-dia. Pedro, me ajuda. Quem me dá 10 minutos pelo menos, levanta a mão. 10, 20, 30, 40, 50, 60, fechou, tá bom. Pode baixar a mão o resto. E a Bíblia vai falar de vários processos: semente, tronco, galhos, folhas e frutos. O sêmen, o feto, o bebê, o adolescente, o jovem, o adulto. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua casa. Sai de onde? E depois da tua parentela. E depois deixa Ismael. Depois deixa Isaac. Por que Deus não pede Isaac de primeiro? Porque Abraão não suportaria. Deus treina você. Porque se Abraão não consegue sair da tua terra, ele não vai conseguir entregar Isaac.
Começa saindo da terra. Ah, muito bom, agora a parentela. Tá bom. Agora Ismael. Mas Ismael é meu filho, mas não é o da promessa. Tá bom, Senhor. Agora eu quero Isaac. Deus foi esticando até chegar em Isaac. É processo. Aí você pensa assim: isso que Deus pediu para mim é pequeno. É pequeno, mas faz parte do processo. Pequeno agora. Ele só está treinando você. São treinamentos, esticando até chegar em Isaac, até chegar naquilo que ele quer. Ele vai treinando o seu coração, esticando como se fosse uma mola, um elástico. Ezequiel, a visão de Ezequiel, lembra? As águas, os tornozelos, nos joelhos, nos lombos, nos ombros, lembra? Até não dar pé, processo. Por que não foi direto na água que mergulha? Por que foi caminhando? Porque eu fui aprendendo com a água. Eu sei andar na água com os joelhos. Agora eu já aprendi a andar na água. Agora eu não sei mais. Agora eu preciso de Deus. Agora eu preciso nadar. Quem está entendendo? Deus está falando conosco sobre processo nessa manhã. Um edifício, a Bíblia nos compara a um edifício. Nós somos uma construção, building, uma construção. E nessa construção, Deus, fundamento, sapata, vigas, laje, paredes, telhado, é uma construção. E dentre tantas comparações, eu queria me ater ao processo da semente. Eu escrevi um livro chamado Encontros com Deus no Jardim. Eu amo o jardim, eu amo cuidar de grama, eu amo plantar, eu amo podar flores, eu amo plantar flores, amo. O meu lazer é cuidar do jardim da minha casa. Eu amo isso. E eu escrevi um livro de tanto que eu amo. Enquanto eu estava ali cortando grama, podando um galho, colhendo um fruto, Deus falava comigo. Por exemplo, vou dar um exemplo só. Um dia eu fui pegar um mamão, um pé de mamão, e eu vi que estava maduro. Eu falei, amanhã eu vou pegar esse mamão. Tem um mamão maduro. Acordei no outro dia de manhã, fui lá pegar o mamão. Quando eu fui, estava no chão. Caiu. Espatifado. Falei, perdi o mamão. Deus falou comigo, filho, por que esse mamão caiu? Caiu porque estava maduro. O maduro sempre cai primeiro. O verde fica. Sabe por que quando você e sua esposa discutem, ela cede? Porque ela é mais madura que você. Quem é maduro cai sozinho, quem é verde tem que ser derrubado. E aí você pensa que está perdendo a discussão, mas você é mais maduro e mais parecido com Jesus. Por isso que você não deixa o ego vencer na hora da discussão. Essa é uma lição, só uma. São várias lições. E eu queria me ater ao processo da semente. O processo da semente começa com o vinde, porque a semente precisa morrer. A semente, quando é colocada na terra, ela tem que morrer. Ela morre para dar vida. E a Bíblia fala que se a semente não morrer, não pode frutificar, não pode dar vida. Então a vida cristã com o vinde é morrer. Quando você entrega a vida para Jesus, você está dizendo o quê? A minha vida não é mais minha, nem do diabo. Ela pertence a Jesus agora. Então o processo com Jesus, dentro desse processo da semente, é morte primeiro. Pastor, mas Jesus não é vida? É. Aquele que perder a sua vida, venha lá. Aquele que entregar a vida vai receber uma eterna. É uma morte para o mundo, mas uma vida para Deus. Pedro era pescador de peixe, amém ou não? Sim ou não? Sim, e Jesus falou, vou te fazer pescador do quê? De homens. O que muda? É que antes Pedro pegava o peixe vivo e matava. Agora ele vai pescar homens mortos que vão ser vivos. Eles vão pegar homens perdidos para ser salvos. É o que muda.
Então, a semente é a morte do eu, do ego, do velho homem. É um novo nascimento. Morre um Telmo antigo, que vivia guiado pelo ego e pelo inimigo, mas agora é o Espírito Santo que guia. O processo da semente não precisa ter medo de ser cancelado pela verdade, não precisa ter medo de se sentir sozinho, porque a semente, quando está plantada, ela se sente sozinha. Afinal, fica escuro, fica frio e você não vê mais ninguém. Mas você não está sozinho, você está plantado, e na hora certa vai frutificar. Então a semente, mesmo se sentindo só, você não está só. O segundo processo são as raízes, porque a semente começa a soltar raízes. Sabia que ela solta a raiz primeiro e depois ela sobe? Então primeiro é raiz. Por que primeiro é raiz? Porque raiz é aquilo que ninguém vê, mas é o que sustenta. O que segura uma árvore não é visto. Você vê uma grande frondosa árvore, você pensa, não, esse tronco está segurando ela. O que está segurando ela são as raízes, que estão abaixo da terra. O que sustenta o ministério público é a intimidade no secreto. O que sustenta o que todo mundo vê, só Deus vê. É as suas renúncias pessoais, é o seu devocional com Deus, é o seu joelho no chão, dizendo, sabe aquela pessoa, Jesus, que me quer o mal? Eu oro para que o Senhor abençoe ela. Ninguém viu isso. É raiz. É quando você, vou usar um exemplo lá do Brasil, que aconteceu comigo. Alguns pastores da cidade, quando a gente começou a crescer numericamente, alguns pastores ficaram chateados. Bom, eu não sou juiz sobre eles, eu não consigo lidar com o ciúme do outro, eu não sei trabalhar, eu tenho que ser fiel ao que Deus me deu. E se eu tiver ciúme, eu vou tentar matar em mim, mas no outro eu não consigo, né? E Deus falou comigo, manda uma oferta para eles. Ninguém sabe, mas eu chamei o tesoureiro da igreja e falei, faz uma oferta para esses pastores, manda uma oferta para eles. Eles estão falando mal de mim, mas eu não vou devolver na mesma moeda. Eu vou dar o que Deus tem me dado. Eu vou abençoar. Ninguém viu. Isso é raiz. É secreto. Não fica, a raiz não fica no alto. A raiz fica embaixo. As renúncias dos pastores aqui, 7 igrejas, que bênção. Não, as renúncias ninguém viu. As noites de vontade de desistir ninguém viu. Os momentos em que a família ficou tensa, que o filho teve que abrir mão de coisas que os filhos não pôde ter, ninguém viu. Tem coisas que só filho de pastor sabe. E filho de pastor que permanece é milagre, porque cada vez mais os filhos de pastores estão sofrendo. São renúncias que ninguém vê. Eu trabalhei no Exército Brasileiro 22 anos. Eu sou militar da reserva. Eu entreguei a farda, entreguei para o ministério. Eu não me aposentei, eu entreguei. Eu ia me aposentar e ficar com salário para o resto da vida. As minhas filhas iam ficar aposentadas até elas morrerem com o meu salário. Só que com 22 anos de exército, Deus pediu a farda. E Deus falou, te treinei até aqui, agora eu quero o teu Isaac. Pensa que foi fácil? Eu fui falar com a minha filha, ela tinha 15 anos. Eu falei com os meus pastores, eu falei com o presbitério da igreja, eu falei com a minha esposa. O mais difícil foi falar com a minha filha, porque ela ia ficar com o meu salário o resto da vida depois, era uma pensão. Aí eu chamei, filha, pai quer conversar com você. Pai, eu acho que eu sei o que é. Sei o que, filha? Não, eu estou observando. Eu estou ouvindo as conversas. Mas o que é, pai? Não, filha, assim, ó. Deus pediu para o pai para entregar a farda. Ela começou a chorar.
Eu falei, meu Deus do céu, me ajuda. Ela assim, pai, sabe que eu te amo ver fardado. Eu tenho tanto orgulho de te ver fardado. Eu falo com meus amigos, meu pai é militar. Meu pai é sargento do exército. Eu tenho tanto orgulho de te ver fardado. Eu falei, ô filha, não dificulta a minha vida. Ela assim, pai, mas eu não espero do pai nada além de obediência. Eu sei que o pai vai obedecer. Pode obedecer, pai, porque o que o Senhor me deu até agora vale mais que qualquer aposentadoria. O Senhor me apresentou Cristo. E eu não entreguei a farda para ter. Eu não tinha livro escrito, não tinha mentoria online. A minha esposa tem uma mentoria. Nós não tínhamos nada. Eu não saí para ganhar um mega salário. Saí para ter um salário para sustentar minha casa. Não tive promessa de nada. 6 meses depois que eu saí, veio a pandemia. Eu falei, meu Deus, fiz errado. Aí Deus, eu vou cuidar de você. E nunca me faltou nada. E tenho mais do que mereço. E mais do que preciso. São renúncias das raízes que ninguém vê, pastor. As pessoas verem o que é público e está no YouTube. As pessoas não veem o que está embaixo. Quem está entendendo? Folhas são coisas visíveis, são dons. Todo mundo vê o dom. Eu vi esse ministério de louvor cantando. Deixa eu dizer, que coisa linda. Olha, eu vou em algumas igrejas por aí, tá? Que graça, que alegria, que leveza. Glória a Deus, louvado seja Deus por esse time de louvor aqui. Aplauda Jesus. Verdade. Verdade. Mas você não vê as horas de ensaio. Não vai para o YouTube isso. Não vem para o culto de domingo. Jejum, oração, buscar a direção de Deus, conflitos a serem ajustados. É gente, são pessoas, normal, ninguém vê. Aula de técnica vocal, ninguém vê. O investimento. Quem está entendendo o que eu estou falando? As raízes são o que sustentam. Das raízes que vem o que sustenta toda a árvore. Púlpito não sustenta. Servir no ministério não sustenta. Cantar não sustenta. Curtidas, visualizações no YouTube não sustentam. O que sustenta, ninguém vê. Os dias secos, difíceis, a raiz está lá embaixo, pegando água. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Salmo número 1, versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela ele medita de noite. Será como árvore plantada na beira dos rios. Porque a árvore plantada na beira do rio, a raiz está em contato com a água. As nossas raízes têm que estar em contato com a fonte de água viva que é Jesus. É o que vai sustentar você e eu. Segundo, semente, raízes. Aí vem o tronco. O que é o tronco? O tronco é aquilo que se torna visível. O tronco é aquilo que as pessoas começam a ver. Mas normalmente não é reto. Os troncos são curvos, são caminhos. Ele vai pegando forma. O tronco vai crescendo, mais inclinado para cá, mais inclinado para lá. Pastor, o que significa isso? Que a vida não é reta. Significa que a vida real não tem filtro, como o Instagram tem. A vida real tem dores. A vida real tem dores na perna. É igual Jacó. A gente encontra com Deus, sai mancando. A vida real tem páginas que você não queria ter. Se desse para a gente arrancar e queimar, apagar, a gente apagaria. O tronco vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E Deus vai conduzindo
E aí algumas coisas você vai, e outras você vai dizer, isso aqui não é legal, mas vai crescendo. Você vai tomando forma. Não existe tronco reto. Não existe viagem sem pneu furado. Não existe sem curva. Às vezes tem capotamentos no caminho. Eu fechei uma igreja. Fechei. Deu errado. Eu comecei com a motivação certa, da forma errada. Fechei, tranquei. Falei para os irmãos congregar em algum lugar e fui congregar numa igreja. Fechei, pastor falido. Quando a Abba Pai nasceu, eu falei, Jesus, eu não sei fazer. Eu já fechei uma igreja, vou fechar outra. Aí Jesus falou, que bom que tu pensa assim, que tu não sabe. Agora deixa eu fazer. E eu tenho uma mensagem que eu prego para pastores: 7 passos para fechar uma igreja. Coaching. Coach ao contrário. Eu te dou 7 passos para fechar uma igreja, porque eu sei fechar a igreja. Fazer dar certo, pergunta para ele. Ele sabe fazer. Então, na minha vida tem umas páginas que eu não queria que tivesse, mas tem. É o tronco torto, crescendo, mas torto. Depois vem as podas. Os galhos crescem, aí começam as podas. João 15 vai dizer que ele poda para que você dê mais fruto. Mas a poda é ruim. A poda é um não. A poda é o processo dolorido. A poda, ela é desconfortável. A poda não é boa. C.S. Lewis, o escritor de Crônicas de Nárnia, ele fala algo que eu gosto. Deus sussurra aos nossos ouvidos na saúde e na prosperidade. Quando a gente está com saúde, com prosperidade, está tudo bem, Deus sussurra. Mas a gente não é bom ouvinte. Deixamos de ouvir a voz de Deus. Então ele gira o botão da dor. E o amplificador aumenta o som. E a gente começa a ouvir a Deus. Às vezes, a dor é o alto-falante que faz a voz de Deus ser ouvida. Na alegria e na prosperidade, a gente está na festa. A gente não vê, tem muita festa. Mas é no luto que tem sabedoria. E Deus vai nos ensinar a ouvir. Talvez na dor. Podas são cortes na carne. Deixam cicatrizes. Diplomas mostram que aprendemos. Cicatrizes mostram que vencemos. Certificado de teologia mostra que eu aprendi. Viver como pastor me dá cicatriz. E mostra que eu venço. Todo dia. Então, eu gosto de uma história. Eu estava num auditório, o dobro desse. Era um auditório militar. Só tinham militares. Eu estava na plateia. Estava aí sentado. E naquele dia 2 pessoas iam falar. 2 pessoas. O primeiro que ia falar era um general de 4 estrelas. Não sei como funciona em Portugal. O general de 4 estrelas é o máximo. É o que mais manda. Ninguém acima dele. Acima dele só o presidente. Ok? Todo mundo entendeu? Ok. E também ia falar um recruta. Recruta, para quem não entende, é a outra ponta. É o que não manda em ninguém. Todo mundo manda nele. Então ia falar um recruta e ia falar um general. O general subiu primeiro. Quando o general foi falar, o ambiente ficou num silêncio. Respeito. General. Ok. Depois subiu o recruta. Quando o recruta subiu, o silêncio foi o dobro. Ninguém se mexeu. Só que o recruta tinha 95 anos de idade. Ele lutou na Segunda Guerra Mundial. Na hora
o Espírito Santo falou comigo: filho, quem que tem autoridade nesse salão? Eu pensei como militar. Como militar eu falei: é o general, senhor. Não, é o recruta. Falei: senhor, por quê? Porque o general sabe tudo de guerra, mas nunca foi para a guerra. O recruta não sabe muito de guerra, mas tem marcas da guerra. A tua autoridade não está no que você sabe, mas nas cicatrizes da experiência que Deus tem dado para você. Se você for fazer uma mochila, uma mala, para viajar agora para Criciúma, quem quer ir comigo? Se você for fazer uma mala agora para Criciúma, sul do Brasil, hoje, você precisa colocar na sua mala roupas de frio. Criciúma faz menos 2 graus, faz 0 graus, faz frio. Então você vai fazer a sua mochila, mas aqui em Portugal hoje está quente. Ontem estava 33 graus, quente. Imagina ontem você fazendo a mala para Criciúma. Você abre a mala, você vai colocar o quê? Roupa de inverno. Vai colocar cachecol, blusas de calor, sim ou não? Ok. Mas faz sentido agora? Aqui em Portugal faz sentido? Não. Mas vai fazer sentido aonde? Aqui. Escute. Você não está percebendo, mas Deus está fazendo a sua mochila hoje. Você não está entendendo por quê? Porque você olha para a mala e fala assim: o Senhor falou que vai me usar, mas olha aqui. O Senhor tem promessa que o meu filho vai ser salvo, mas olha onde é que ele está. Não faz sentido. E Deus fala: não faz sentido agora, mas quando você chegar no lugar que eu quero, vai fazer todo sentido. Quando você chegar no destino que Deus tem para você. Em 2002, eu e a Viviane, minha esposa, nos separamos. Ficamos 4 meses separados um do outro. Deus restaurou meu casamento. Mas na época eu já tinha profecia sobre mim e sobre ela, de que Deus ia nos usar. Deus vai usar vocês. Deus vai usar vocês como um casal, uma família. Só que eu estava separado. E eu lembrando das promessas, olhando para a mala. E as promessas: eu vou usar vocês, eu vou dar filhos para vocês. E eu olhando para a mala. Na mala, separação, divórcio. Não fazia sentido. Hoje, toda semana, eu recebo testemunhos de casais. A restauração do casamento de vocês restaurou o meu. Quando um homem chega para mim e fala assim: pastor, o meu casamento está destruído, não sei o que eu faço. Eu falo: só um pouquinho. Eu abro a minha mala. Tem uma coisa que Deus colocou aqui lá atrás um dia. Só um pouquinho. Restauração. Deus pode restaurar o seu casamento. A sua experiência hoje, a poda de Deus hoje, é mala sendo preparada. Porque lá na frente alguém vai precisar do que Deus está colocando na sua mala. O propósito que Deus tem. Canções nascem de cicatrizes. A maioria das cartas de Paulo foram escritas na prisão. Os grandes poemas, os poemas mais lindos da história humana, saíram de campos de concentração. Dores, cicatrizes que geram vida. Quando respeitamos o processo, crescemos saudavelmente. Quando respeitamos processos, curtimos a viagem, não apenas o destino. Quando respeitamos processos, crescemos com saúde. Não como pinto,
de aviário. Quando respeitamos processos, confiamos em Deus, que Ele está no início, no meio e no fim. Leva tempo, guarda essa frase. Leva tempo para Deus fazer de repente. E o de repente de Deus pode ser hoje. Mas às vezes leva tempo. Então, não desista. Permaneça. A minha oração nessa manhã é que você permaneça. Eu vim. Quem aqui já correu uma maratona? Já correu uma maratona? Corrida longa, corrida de longa distância. Quem já correu uma corrida de longa distância? Ok. Você sabe que no meio do caminho tem aqueles staffs com água. Um copinho de água, você faz a curva, tem um... Eu queria ser um staff nessa manhã. E dar um copo de água para você. Para você continuar a caminhar com Jesus. Não desista. Não desista. E eu quero trazer uma palavra de esperança antes de encerrar. Eu queria, pessoal das mídias, se puder colocar Jó, capítulo 14, versículo 7. Eu não sei se o time de louvor canta essa canção. Ao cheiro das águas brotará, não sei se vocês conhecem. No Brasil é do Diante do Trono. E se tem, ok, se não está tudo bem, tá, gente? Mas foi de surpresa, tá? Não combinei nada. Então, eu queria que colocasse Jó, capítulo 14, versículo 7. Para uma árvore há mais esperança, pois se for cortada, ainda é possível que volte a brotar e torne a viver. Versículo 8. Ainda que as suas raízes envelheçam e o seu tronco morra no chão, basta um pouco de água e ela se levantará, produzirá novos brotos e ramos, como se fosse uma nova planta, ao cheiro das águas do Espírito Santo. Se tem alguém aqui essa manhã com o tronco caído, com as raízes envelhecidas, há muito tempo que você não ora, não jejua, não busca Deus, você está cansada, cansado, a palavra para você nessa manhã é: ainda que o seu tronco caiu. E as pessoas estão olhando de fora dizendo: olha lá o casamento dela, olha lá a vida dele. E ainda que envelheceu a raiz, a intimidade com Deus foi embora. Ao cheiro das águas. E aqui teologicamente eu posso colocar o Espírito Santo como esse cheiro de água que vai trazer vida de novo para você. É o Espírito que vivifica, é o Espírito que traz vida de novo.